Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis, esse aqui é mais um vídeo aqui no canal MReis Geek. Estreou Capitã Marvel finalmente, a gente tava muito ansioso pra ver esse filme e eu já fiz um vídeo inclusive falando o que eu achei do filme. Então, se você ainda não viu esse vídeo, assiste aquele vídeo, pode assistir esse primeiro, depois assiste aquele, ou vice-versa, enfim, assiste os dois que é importante. E é inegável assim, apesar de eu ter gostado do filme, é inegável que o filme teve furos de roteiro. E eu vim aqui trazer algumas formas de consertar esses furos de roteiro. Como que a Marvel poderia ter feito para que esse filme não tivesse furo de roteiro ou tivesse pelo menos menos do que ele tem. E eu vim trazer aqui algumas coisas que poderiam resolver alguns problemas que me incomodaram bastante no filme e pelo que eu vi aí do pessoal, algumas outras pessoas também não gostaram desses problemas, então eu vim trazer aqui uma forma de corrigir, como que a Marvel poderia ter feito para corrigir esses problemas e o filme ser melhor ainda. Beleza? Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas e também seguir a gente lá na página do Instagram. Se inscreve aí no canal que me ajuda bastante, eu fico muito feliz, beleza? Então vamos lá pra gente corrigir os erros de Capitã Marvel. Ah pessoal, lembrando que esse vídeo tem spoiler, tá? Ele tem spoiler, então se você não viu ainda, vai assistir o filme, depois vem aqui, ou se você não liga pra spoiler, é agora. Bom, e o primeiro furo, na verdade não é um furo de roteiro, mas é uma questão, é um problema que o filme teve que me incomodou bastante, eu vi que incomodou muita gente, que foi o olho perdido de Nick Fury. A forma que o Nick Fury perdeu o olho. Cara, isso foi de uma forma tão boba, tão sem graça, sem importância pro universo, que incomodou bastante muita gente e também me incomodou. Porque vocês lembram que no segundo filme do Capitão América, o Nick fala pro próprio Capitão América que a última vez que ele confiou numa pessoa, ele acabou perdendo o olho. E a gente já começou a especular em quem que ele confiou, o que aconteceu para ter transformado esse Nick desse filme, que é um cara já mais sorriso, mais engraçado tal, mais descontraído, naquele espião mais sério que o MCU mostrou pra gente. Então a gente imaginava que seria uma coisa que iria mudar a personalidade do Nick Fury, e era o que a gente imaginava desde que ele falou essa frase, desde esse arco que se armou em cima dessa teoria. Mas acabou sendo uma cena tão boba, então a gente chegava a imaginar que o que poderia acontecer para mudar a personalidade tanto dele. E a gente imaginou, bom, uma forma disso acontecer seria o Nick brigando com a Capitã Marvel. Como assim, Matheus? Eles brigando? Eles eram parceiros no filme? Poderia acontecer. Poderia acontecer porque talvez ela, ainda mais naquela questão dos Skrulls, né, deles mudarem de lado, eles serem bonzinhos e tudo mais, talvez ela poderia não acreditar nos Skrulls e ele sim, e isso faria um conflito entre os dois, e ela, numa batalha, em algum momento do filme, sem querer, acabasse fazendo isso com ele, e ele tivesse esse receio, né? Pô, eu confiei nela e eu acabei perdendo um olho por ter confiado nela, ou algo do tipo, entendeu? Ou às vezes ele confiava que os Skrulls eram do bem por conta dela e os Skrulls fossem do mal e fizesse alguma coisa assim, que daria mais peso pra ele não ter tanta confiança nas pessoas. A gente lembra que também no filme do Capitão América 2, ele não confia no Capitão América em primeiro instante. Primeiro ele confia em si próprio e depois que ele vê que o Capitão América pode ser uma pessoa de confiança, aí sim ele começa a confiar. Então ele desconfiava até do próprio Capitão América. Então ele poderia muito bem ser desconfiado assim e não ter tanta confiança com a Capitã Marvel, por isso ele ter perdido o olho por conta dela especificamente. Seria uma forma até para justificar o porquê que ela não voltou nos dois eventos grandes de Vingadores. Tanto ela não ter voltado no primeiro filme dos Vingadores, né, na invasão alienígena, e também quando o Ultron estava derrubando Sokovia, né, para explodir o mundo. Por que ele não chamou ela? Porque eles estavam brigados, porque ele estava brigado com ela e ele não queria chamar ela de forma alguma. E quando ele viu agora nesse último evento que o Thanos ia acabar com a metade do universo, as pessoas estavam sumindo, na verdade o Nick não sabia o que estava acontecendo, ele só via as pessoas sumindo, aí independente se ele tá brigado ou não, ele mandaria mensagem pra ela e chamaria ela pra tentar ajudar. Mais ou menos o que acontece em Guerra Infinita, né? Quando o Bruce Banner fala que ninguém liga pras brigas do Tony e do Capitão, que ele tinha que chamar porque uma coisa pior estava acontecendo. Era o pensamento que o Nick podia ter, né? Mesmo eu brigado com a Capitã Marvel, eu vou chamar ela aqui para tentar ajudar. Seria uma forma de explicar e daria muito mais peso para a questão do olho do Nick Fury, muito melhor do que ser só um arranhão de um gato alienígena. Eu achei bem broxante a gente especular tantas coisas legais e ser uma coisa tão boba e não explica a mudança de personalidade do próprio Nick Fury. Ah, e já que eu falei por que a Capitã Marvel não voltou, né, para ajudar no primeiro e no segundo Vingadores, por quê? Essa é uma outra teoria. Por que ela não voltou pra ajudar? Porque no filme fica específico que ele não chama ela porque ela tá fazendo o trabalho de imobiliária, né?
Ela tá fazendo um trabalho de corretora imobiliária, ela tá indo procurar um planeta pros Skrulls. Isso ficou bem besta. Essa é a verdade. Porque, na verdade, uma heroína tão importante, ela poderia ter ido fazer outra coisa. Por exemplo, acabar com a guerra entre os Kree e os Skrulls. Aquele grupinho que tava ali na Terra, né, que inclusive o Rei Skrull tava junto, aquele não são todos os Skrulls. Então existem, no próprio filme fala, existem vários Skrulls espalhados por vários mundos. Então é bem capaz que essa guerra não acabasse ali. Ela vai continuar com Ronan, por exemplo, ela vai continuar uma guerra entre Kree e Skrulls. E ela se sentisse na obrigação de ir lá para acabar com essa guerra. Isso também traria o peso de por que o Nick não chamou ela. Porque ela estava cuidando de uma coisa incrivelmente importante. Então ele não poderia chamá-la porque ela estava acabando com uma guerra que estava afetando vários planetas. E os problemas que estavam tendo na Terra eram um problema de um planeta, né? Que, mas teve o problema de... era o planeta dele, podia acabar, o planeta Terra, sim. Mas ele tinha os Vingadores, então ele preferiu não chamá-la porque ele podia usar os Vingadores para defender e deixar ela resolvendo tipo, problemas mais importantes, vamos dizer assim. Também já seria uma forma de justificar o porquê que ele não chamou ela nesses dois eventos. E uma terceira questão dessa de por que o Nick não chamou a Capitã Marvel nos dois eventos, né, do Vingadores 1 e 2, seria a questão de que a própria Capitã Marvel desse a ideia para que ele criasse os Vingadores. Logicamente que não como Vingadores, mas ela poderia muito bem, na hora que ela falasse que ela ia pro espaço, ou para terminar com ou por qualquer coisa, né, juntando as minhas histórias para tampar os furos, ela falasse que ela ia pro espaço para poder acabar com a guerra Kree e Skrull. Só que aí ele falasse, não, mas espera aí, se você for e se tiver uma outra invasão, como que a gente vai fazer? Você precisa ficar aqui para proteger. E nesse diálogo, ela dá essa ideia. Fala assim, por que você não faz uma equipe para proteger os habitantes da Terra? Aí ele fala assim, não, mas aqui não tem pessoas tão poderosas e tudo mais. Ele fala, bom, faça sua equipe e treine-os para que eles sejam poderosos. E além disso... use o poder do Tesseract, que me deu o poder, né? Ela falando isso pro Nick Fury. Use o poder do Tesseract para criar armas para que vocês pudessem se defender de coisas alienígenas. Ou seja, isso faria um link direto com o primeiro Vingador. O primeiro filme dos Vingadores seria um link direto, porque era exatamente isso que o Nick estava fazendo. Ele estava fazendo armas com o Tesseract para que, se houvesse uma invasão alienígena, eles estivessem armados e pudessem se defender. Então, se essa ideia fosse da própria Capitã Marvel, nesse filme, faria um link muito mais preciso entre as duas coisas. Ela falasse, Fury, pega esse Tesseract que me deu poder, que a cientista, né, que a Marvel estava trabalhando nele, e começa a criar, desenvolver tecnologia para a Terra, como a tecnologia da Terra, que a gente viu no filme, é bem mais atrasada do que a dos outros planetas, usa isso para melhorar a tecnologia da Terra e também para criar armas de defesa. E é isso que o Nick estaria fazendo. E paralelamente ele estaria criando a equipe que seria os Vingadores. Você tá entendendo o link que daria? Seria um link muito mais preciso, seria uma coisinha bem tranquila. E eu não entendo como que ninguém na Marvel, por exemplo, o Kevin Feige ou os irmãos Russo, ninguém na Marvel viu que poderia ser feito isso e combinaria muito bem se a Capitã fosse resolver o problema lá da guerra e falasse pra ele criar os Vingadores e usar o Tesseract pra fazer armas, justificaria tudo. Justificaria por que ela não tá aqui, por que ela sumiu e por que ele não chamou ela antes. Não chamou ela antes porque ela deu a ideia dele fazer os Vingadores, dele ter as armas pra se defender. Porque ele não precisa dela agora. Aí ela falaria, se algo assim acontecesse que fosse maior do que a sua equipe pudesse aguentar, aí você me chama, que aí eu venho ajudar. Entendeu? Aí seria a questão dele só ter chamado ela no terceiro filme dos Vingadores. Faria muito mais sentido, ficaria muito mais amarradinho. Então esses furos, essa sutileza que poderia ter acontecido, seria muito melhor, encaixaria muito melhor no filme, tá entendendo? E encaixaria total no MCU. Não seria apenas um filme de origem só pra mostrar que a Capitã Marvel é poderosa. Seria um filme amarrando as coisas e tamparia alguns furos. Eu sei que tem outros furos aí, mas acho que o furo mais importante, pelo menos na minha opinião, que me incomodou, que me chamou a atenção, foram esses que eu falei. Então seria muito legal se isso tivesse acontecido. Não aconteceu, estragou? Pra mim não, foi até divertido. Poderia ter sido melhor, sempre pode ser melhor, né? Então a gente fica com isso que foi contado. Não foi do melhor, quanto mais você pensa nesses furos, mais incomoda. Então eu bolei uma ideia aqui rapidinho e ninguém lá da Marvel bolou essa ideia, pô. Vacilaram. Mas
É isso aí. Gostou da teoria? Gostou aí da forma que eu poderia fazer pra tampar esse furo e tudo mais? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta nesse vídeo aqui, se inscreve no canal e também vai lá no Instagram e segue a gente lá no Instagram também. Se inscreve aqui no canal que me ajuda bastante e eu vou ficando por aqui. Valeu, obrigado e tchau, tchau!